Está chegando a hora então da Dicas da Coach. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da rádio CMN a Master Coach Heloísa Pedrosa. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos que estão escutando e aguardando pra gente fazer mais um Dica da Coach. E agosto de Deus chegamos, né? É, claro, tá vendo? Ó, mais um mês aí, né? Nosso primeiro mês, né? É Hoje é o dia 2, aniversário do meu pai. Oh, parabéns, como é que ele chama? Meu pai, Carlos Genaldo então, um cara Pedrosa. Muito bom. Deve ser gente boa demais com esse nome, né? Ah, isso mesmo. E hoje nós estamos recebendo aqui para Dicas da Coach, a psicóloga Iris Vicari. Iris, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Deixa eu começar, já que nós vamos falar sobre violência da mulher, né? É isso? A violência doméstica. A violência doméstica. E o fato que nós estamos agora, dia 7 de agosto, né, comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha, que veio colocar, né, uma ordem, né, regulamentar a questão da violência doméstica, que no Brasil até então, de alguma maneira, não era dado a isso a devida importância. E aí nós temos N casos de mulheres que foram mortas por parceiros, maridos, namorados, e isso não foi levado à frente como um crime, inclusive, de ordem comum, né, Iris? Exatamente. Essa semana, finalzinho da semana passada, comecinho dessa semana, Ribeirão Preto virou manchete nacional com um vídeo, uma denúncia de um cabo da Polícia Militar que teria agredido com socos uma jovem de 23 anos e também uma adolescente, né? O fato de ser um homem truculento, um cabo da Polícia Militar, um homem da lei, né? Ele deveria estar dando exemplo, né? Protegendo, principalmente porque se trata de mulheres, não é não? Se trata de mulher. Agora, quando os representantes da lei não obedecem à lei, quer dizer que a lei está fragilizada, ela precisa ser revista, ela precisa ser mais acompanhada de perto? Eu vou provocar para eles também responder na sequência, que assim, Carlinhos, é mais do que deveria, deve, ele tem que ser um exemplo, e se a gente vive a presença dessa atrocidade na figura que é um homem da lei, eu acho que então, Iris, nós estamos falando de cultura e psique humana, não é isso? A que ponto a psique de um ser humano introjeta, aceita, recebe como verdade a existência do inferior versus o superior? Sim, isso é histórico na humanidade, né? O sentimento de superioridade e inferioridade, né? E você acredita que é isso que ajude a pessoa a se ver dentro de uma situação em que ela não percebe que ela é um agressor? Eu acho que não só. Eu acho que ela até percebe que é agressor, mas isso está muito introjetado na psique de cada um. Introjetado, ou seja, faz parte da normalidade da pessoa acreditar que dar um tapa na cara do outro é normal. Não é nada, não é nada. Não é nada, é tolerável. Uhum. Entendeu, Carlos? Eu acho que a gente está aqui frente a uma situação em que o ato da violência ele é justificado como um ato de correção, como um ato de... Como é que é? Controle. É como se fosse legitimado. O quanto isso está na história? Porque eu pedi para a Iris vir aqui para a gente conversar muito, Carlinhos, porque assim, a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha, não porque a gente quer falar da lei só, a gente quer falar daquilo que está no dia a dia da mulher, e como você fez muito bem, veja Ribeirão sendo manchete nacional. Aí eu me pergunto, será que teria a mesma repercussão se fosse uma outra mulher, uma polícia, né, que tivesse agredido as jovens? Tenho certeza que sim. Mas quando o assunto é o homem, eu já fico muito contente de ver que o alarde está dado. Porque não é um debate só entre homens e mulheres. Mas é que quando se trata na questão da violência contra a mulher, a gente está falando de uma violência muitas vezes injusta pela própria força que o homem muitas vezes tem, né? E pela atrocidade que um soco vai causar, né, que um pontapé vai causar, e é lógico, a gente está falando sobre uma discussão que cada vez é mais importante, é o fato de muitas mulheres, de verdade, não perceberem que dormem com o inimigo. Vamos falar disso, Iris? Vamos, até porque a violência não é só a física, né? A física é a que mais aparece, mas existem outras formas de violência. Fala sobre elas pra gente. Por exemplo, esse soco, ele não causa só o dano físico, ele causa o dano moral, o dano psíquico, da mulher se sentir... acaba com a autoestima da mulher. Então, tem muitos outros tipos de violência que não são percebidas. O que a violência acaba gerando no outro?
É uma sensação de fraqueza? De fraqueza, de inferioridade, de incapacidade. Olha, eu vou revelar para vocês, porque o meu bate-papo sobre a dica da coach é sempre a gente lembrar sobre a força e o papel da transformação que todos nós somos capazes de viver, né? Mas eu tenho uma história, sim, né? Aliás, eu tenho mais de uma. Eu já tive relacionamentos em que a violência foi presente, né? E eu me lembro realmente que nesse primeiro relacionamento, quando eu era bem mais jovem, a impressão que eu tinha é que eu precisava revidar. Então, eu sofria violência, mas eu podia revidar. Até uma hora que eu vi que começou a ficar normal entre os dois o bater. E não é aquela história de um tapinha, não dói, um tapinha. Não era não. A gente começou a se resolver na base do tapa. Superada essa fase, com marcas, que eu trago até hoje na face, eu tive um relacionamento mais à frente que, numa explosão de raiva, a pessoa veio na minha direção com um soco. Até aí, Iris, veja só, são duas histórias. Eu passei muitos anos à frente por um processo de esporte. Eu fui fazer o Aikido. E aí eu me lembro do dia que o instrutor me autorizou, num golpe, a me defender de um soco. Eu não imaginava, Iris, o quanto na minha psique eu guardava o medo de ser agredida de novo. Na hora que ele me ensinou, Carlinhos, a me proteger do soco, num golpe simples, inclusive, que o Aikido é muito autodefesa, né? É sensacional, aliás, eu comecei a chorar imediatamente. Eu parei a aula, né? Parei aquele momento da aula e eu chorava de emoção, porque é como se eu tivesse me libertado de um medo. Você superou aquele isso, fato, Iris. né? Como se você tivesse superado aquela fase onde você se sentia fragilizada, né? Incapacitada de estar se defendendo daquele soco. Né? E aí você se tornou muito mais empoderada para enfrentar esse tipo de violência. Bom, eu sou um noveleiro, assim, ferrenho, né? De plantão. Na novela das 8, da Globo, Segundo o Sol, tem um personagem que ele retrata bem as pessoas, né? Machista, o homem machista. Até que, por enquanto, ele não está aparentando ser muito violento. Mas a violência dele é psicológica em cima da mulher. Ele não deixa a mulher trabalhar, ele humilha ela, ele reclama de tudo, né? Ele já chega em casa humilhando a mulher. Quer dizer, não é só a violência física. E esse personagem, vivido pelo Roberto Bonfim, maravilhosamente pelo ator Roberto Bonfim, é sensacional, ele me remete ao passado, quando eu era criança, meus pais, meus tios, porque a cultura naquele tempo era essa. Meus tios saíam para trabalhar e as mulheres não podiam ir ao portão, por exemplo. Se ele chegasse à tarde e soubesse, alguém falasse que viu a mulher no portão, já era motivo para briga, para violência, né? Mas o Brasil ainda continua machista, né? Mesmo que as mulheres estão mais esclarecidas, né? Defendidas por essa lei, mas ainda a gente vê reportagens quase que diariamente sobre homens que matam as esposas, que jogam do prédio, que atropelam, no caso aquele rapaz de Franca que atropelou várias vezes a mulher. Né? Então, a Fernanda Delarice aqui também abriu, Ribeirão Preto, né? Também. Né? Assassinada, jogada, queimado o corpo. Tem aparecido bastante na mídia, né? Esse tipo de caso. E aí, Iris, o que você acredita? Que a gente tem... O Carlinhos está me trazendo uma pergunta que acho que a gente pode explorar muito sobre isso. Falar sobre ajuda a mulher a se esclarecer, mas a minha pergunta é, falar sobre, mostrar isso, ajuda esse homem que tem essa mentalidade do agressor, daquilo que acha que é normal. Se ele acha normal bater, ser ciumento, desmerecer a mulher. Afinal de contas, como que esse homem tem que ser tratado? Se você que está nos ouvindo tem um desses em casa, na vizinhança, no trabalho, como que será que a gente pode ajudar um homem que a gente está vendo que é um potencial agressor? Quais são algumas razões possíveis para uma pessoa ter uma mentalidade dessa, Iris? Então, a gente vem de um histórico social aí, onde sempre o homem foi o provedor, né? Que nem ele falou, que remete à infância dele, né? Que os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam dentro de casa e não podiam sair nem no portão. E isso foi se legitimando socialmente e até hoje, né? Muitas mulheres acham que um homem que está
trabalhando e falando para ela, não, você não precisa trabalhar, fica em casa que eu cuido de você. Ela acha que ele é um cuidador, que ele é um provedor, ela acha que é uma proteção, né? E muitas vezes não é. Então, é o quê? Pode ser o quê? É o controle, é uma forma de controle. Aí ele já está cometendo a violência, que ele exerce um controle sobre aquela mulher. E o que significa que mais adiante, qualquer ação que essa mulher cause nele, o quê? O que podem ser as sensações que startem nele, esse monstro que pode vir a ser como a história do marido, da Maria da Penha. Isso. Carlinhos, o cara simplesmente armou uma cena tão terrível. 1983, essa mulher acorda simplesmente com um tiro nas costas de espingarda. E ela se torna paraplégica em função disso. E ele justificou que tinha sido um assalto. Ele aparece na cozinha. Chamou a polícia. Com corda em torno do pescoço. Ele armou toda uma cena para meio que matar ou então judiar dessa mulher, que eu não sei até que ponto. Matar poderia ter tirado na cabeça dela. Mas e aí? Esse homem quer dizer que ele comete o conceito do controle, essa mulher pensa que ele é um provedor. Quais são outros sinais que a gente vê que essa mulher pode fazer para ajudar esse homem? Ela deve se afastar mesmo, Iris. Ela deve virar a analista, tipo, não, Carlinho, calma, né? Eu não vou pôr essa saia curta, não, meu amor. Fica tranquilo. Não vou passar esse batom vermelho, não. Você tá certo. Não, eu não vou sair para levar os nossos filhos mais. O que você me diz? Ela deve o tempo todo recuar? Ela deve, pelo amor de Deus, querido, vamos fazer uma terapia de casal. O que você entende disso tudo? Conta pra gente. Pode gastar aí um tempo pra gente ouvir. Assim, acho que em primeiro lugar, esse homem ele precisa de ajuda psicológica, né? Quem precisa se tratar em primeiro lugar seria o homem, né? Certo. Mas muitas vezes quem procura ajuda é a mulher. Pra poder aguentar esse homem, né? É. Mas quem precisa mesmo da ajuda é o homem, mas pouquíssima procura de homens para apoio psicológico. Eles não admitem, né? É difícil um homem admitir que ele precisa desse apoio, até porque na cabeça dele ele não enxerga como um problema. É muito difícil ele admitir que é um problema. Eu não sei, Carlinhos, eu sou daquela opinião que quando eu converso com mulheres a respeito de como mulheres devem tratar homens, né? Eu brinco sempre assim, eu sou uma mãe, então eu tenho um filho homem, uma mãe e um filho, uma relação. Mas quando você está falando de parceiro, namorado, marido, eu vejo às vezes as mulheres agirem como mães desses homens. Então, não sei a Isa, hein? A provocação aqui com a Isa. Ele deixa a toalha no chão, eu vivo pedindo, pelo amor de Deus, pega essa toalha, né? Aí eu fui avaliando com isso em relação ao comportamento como coach. Um dia eu me imaginei, falei, mas por que eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para ele pegar a toalha? Essa toalha é um problema dele. O que eu preciso é que ele use todas as toalhas, deixe-as molhadas, até o ponto que elas mofem no chão, e na hora que ele for tomar banho, não tenha uma toalha sequer para ele tomar banho. Aí eu causei um problema na vida dele, não causei? Sim, com certeza. Porque eu deixei de protegê-lo de um problema que é dele. Né? Há muito tempo eu ouvi sobre os alcoólatras, a questão de como as famílias protegem o alcoólatra de se ver alcoolizado. Então o cara chega na madrugada bêbado, ele se mija, ele se vomita, a família corre, põe ele no banheiro, dá banho nele. Aí ele acorda no dia seguinte onde? Na cama quentinho, cheirosinho. Ou seja, o que o álcool traz de transtorno na vida dele? Na dele? Nenhuma. Mas se as pessoas deixarem ele acordar no dia seguinte sujo, denegrido, possivelmente a primeira coisa que ele começa a entender é o que ele cria nele mesmo. Então, seria um pouco isso, Iris? Ou eu estou sendo muito radical? Não, acho que tem fundamento isso sim. Todo mundo perceber que cada um tem sua identidade e que mesmo num casamento não é para se fundir um ao outro, né? Mas cada um ter o seu espaço, cada um ter a sua autonomia. Mas quando uma mulher está dentro de uma relação abusiva, quando ela está perto de um agressor, qual é a importância hoje que você vê da existência da Maria da Penha? Ela serviu e serve para afirmar o que para gente? Para afirmar que a mulher tem recurso para buscar ajuda, que ela deve procurar ajuda e que ela está protegida pela lei. Assim, pela lei, não vou dizer pela justiça, que nem você falou. Não é a lei que tem que ser revista, mas a lei tem que ser aplicada, na verdade. E você, Carlinhos, o que você anda vendo aí no dia a dia, no cenário dos rodeios? Você acredita que a moçada
está preparada para se entender nesse processo de negar esses relacionamentos abusivos? Quando você ouve as músicas sertanejas, você acha que existe o empoderamento da mulher nessas letras? Existe uma reflexão desse homem? Porque algumas letras das antigas cantam, inclusive, esse lado machista, né? Sim. E aí? Mas esse empoderamento, acho que ele é relativo, né? Ele vai até onde a mulher não encontra. Até ela encontrar alguém que a domine e que faça com ela o que quer, e ela acaba se rendendo. Então, eu acho que nenhuma mulher é 100% resistente ao domínio machista, né? Eu acho que é a questão da ocasião, da oportunidade, da pessoa que ela encontrou pela frente, né? Eu acho que esse machismo não vai acabar. Eu acho que nunca vai acabar isso. Sempre, apesar da lei, como você disse, sempre vai haver mulheres submissas, mulheres espancadas, humilhadas, porque isso é um fator da natureza humana. O homem, antes de tudo, ele é um animal, né? E uns são mais animais que os outros. Então, eu acho que isso aí nunca vai terminar, né? Pode vir a modernidade que for, a lei que for, sempre vai ter homens machistas e mulheres submissas. Sim. Você falou do homem ser um animal, né? Mas se você pegar no reino animal, os animais, os machos não agridem as fêmeas, eles agridem outros machos, mas Sim. não a fêmea. Verdade. Bom, olha só. É isso aí. Passou Iris, o tempo, hein? obrigada, né? Vamos começar esse mês, falar mais sobre tudo isso, esse assunto. Sim. Ajude a gente a divulgar o nosso conteúdo aqui do Dica da Coach. Para você que nos ouve aqui com o Carlinhos, saiba que esse material ele sobe para o Entre Mulheres TV na forma de vídeo. Tem a live que acontece no Instagram do Entre Mulheres TV. Carlinhos, olha, brigadão, né? Semana que vem estamos aí. Eu quero agradecer demais a presença da Iris Vicária, psicóloga, da Heloísa Pedrosa, né, Master Coaching. E semana que vem tem mais, né, Heloísa?